Graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém. Que maravilha poder louvar ao nosso Deus com essa certeza de que um dia estaremos com o Pai para todo sempre. Todas as outras coisas terão passado, eis que teremos coisas novas vindas da parte de Deus. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês da palavra de Deus essa noite sobre o seguinte tema: peregrinos na terra, cidadãos do céu. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 11, versículo 8 em diante. Hebreus capítulo 11, versículo 8 em diante. Hebreus 11. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero contar uma pequena história verídica. Durante os eventos da Segunda Guerra Mundial, onde a política nazista, os ideais nazistas propagandeados por Adolf Hitler tomaram conta da Alemanha, boa parte da igreja alemã se rendeu aos encantos do Führer, mas nem todos. Houve um grupo de pessoas que decidiu não apenas denunciar os crimes cometidos por Adolf Hitler, mas até mesmo combatê-lo. E uma dessas pessoas foi um homem chamado Dietrich, pega o alemão, Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer foi um pastor, teólogo e filósofo. Ele foi fundador da igreja confessante, que era uma igreja contrária à política nazista. E por causa de suas convicções e por causa de suas lutas, Bonhoeffer foi preso em abril de 1943. Essa foto de Bonhoeffer. Ele foi preso pelo regime nazista e passou por 2 campos de concentração. Na prisão, ele dedicou-se a escrever obras literárias que manifestavam as suas crenças. Essas cartas, esses textos literários do Bonhoeffer são conhecidas como as cartas da prisão. Obras preciosíssimas. E um dos livros mais famosos dele, pelo menos em português, é chamado Discipulado. Vale a pena a leitura desse livro. Bonhoeffer teve uma peregrinação e tanto nesta terra. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Hebreus capítulo 11, versículo 8 em diante. O texto diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e, se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Amém? Os irmãos podem assentar-se. O livro de Hebreus, nós não sabemos com certeza quem escreveu, embora haja boas possibilidades como Apolo, Paulo, Barnabé, entre outros. Porém, é importante destacar quem recebeu essa carta. Essa epístola tem como destinatário os cristãos judeus da dispersão que moravam na Itália. Pessoas que foram dispersas de sua cidade natal, de sua terra natal, expulsas por causa da perseguição.
A perseguição se dava às vezes em relação aos judeus, mas como os cristãos ainda estavam meio que considerados ainda judeus nos primeiros anos de existência da igreja de Jesus, eram perseguidos juntos. E eles haviam sido perseguidos no ano 49 depois de Cristo, com o Edito de Cláudio, e agora estavam novamente enfrentando opressão debaixo do governo romano, no governo do imperador Nero, no ano de 50 a 60 depois de Cristo. O próprio autor desta carta, ele expõe em seu texto alguns dos sofrimentos que os irmãos da Itália estavam enfrentando. Vá lá para o trecho de Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, 32. Acompanhe, pode abrir na sua Bíblia, por favor. Se quiser acompanhar no telão, fique à vontade. Olha como o autor descreve o que os irmãos lá da Itália estavam passando. Hebreus 10, 32, ele diz assim: lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, receberam a Cristo, vocês suportaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Olhe para esse texto e responda para si mesmo, não precisa responder em voz alta. Você aceitaria ter todas as suas propriedades tomadas por algum governo, tranquilamente, por causa de Jesus? Era o que esses irmãos estavam passando. A expoliação dos seus bens, o governo tomou, expropriou essas pessoas, tomaram as suas propriedades como forma de persegui-los por causa do nome de Jesus. Entre outras coisas, perseguições, lutas, prisões, encarceramento, como ele cita aqui no texto, essa era a situação de vida dos irmãos lá da Itália. Isso nos leva a entender então o motivo de o autor escrever essa carta: exortar os crentes, animar os crentes em Jesus a permanecerem firmes, pois Jesus é superior a todas as coisas e o nosso tempo nesta terra é de peregrinação, caminhando para a Jerusalém celestial, preparada para os que creem. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho uma preocupação. Eu me preocupo em que nós talvez estejamos muito confortáveis neste mundo. Talvez estejamos bastante acomodados, achando que tudo que existe é o que está aqui. Certa vez um colega pastor compartilhou comigo a seguinte situação que ele passou, história verídica. Alguém chegou para ele e disse assim: pastor, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, eu acredito no Espírito Santo, eu acredito na Bíblia, mas esse negócio que Jesus vai voltar, eu não acredito não. Eu acho que a gente vai ficando por aqui mesmo, e as coisas vão melhorando, ou piorando, não sei. E a gente vai ficar aqui na terra mesmo, Jesus não vai voltar não. E meu colega pastor respondeu, ele disse assim: olha, eu acho que você acredita em si mesma. Ele não acreditava na palavra de Deus. Mas veja, o perigo de nós tirarmos o foco. A Bíblia em todo o tempo nos diz, do Gênesis ao Apocalipse, que a nossa passagem por essa terra é curta, que a nossa vida é como a relva do campo ou como o vapor d'água. Hoje existe e daqui a pouco não existe mais. E que na verdade nós estamos caminhando para o lar celestial, aquele lugar que o nosso Deus preparou para estarmos com Ele para sempre. O nosso lar não é aqui, o nosso lar é o próprio Jesus. Você consegue entender isso? O perigo quando nós perdemos o foco daquilo que realmente importa. Alguns teólogos têm dito que essa epístola aos Hebreus, ela começa como um tratado teológico, continua como um sermão e termina como uma carta, como uma epístola. E este ano eu já li Hebreus 3 ou 4 vezes nas minhas leituras. Eu gostaria de descrever a carta aos Hebreus
como uma carta de amor e esperança aos que sofrem. Aqueles que sofrem deveriam ter em Jesus o prêmio da soberana vocação, entender que em Jesus nós estamos guardados e seguros, e que nada pode nos tirar das mãos do Pai. Aleluia. Nada pode nos tirar das mãos de Jesus. Em Hebreus, os cristãos, aqueles discípulos de Jesus, nós, discípulos de Jesus, somos vistos como que recapitulando a peregrinação de Israel. Israel, que ao sair do Egito caminhou pelo deserto durante 40 anos devido à sua desobediência rumo à terra prometida. A nossa vida nesta terra também é uma peregrinação e envolve até mesmo certos momentos de lutas e até perseguição por causa do nome de Jesus. A salvação em Jesus nos coloca, entenda isso, a salvação em Jesus te dá uma segurança eterna e escatológica. Você já tinha ouvido essa palavra antes? Escatologia. Nem teologia, escatologia é o ensino sobre as últimas coisas. A Bíblia fala sobre o que vai acontecer antes de Jesus voltar. E durante os 2000 anos de cristianismo, sempre houveram pessoas tentando encaixar os eventos da Bíblia em algum evento histórico. Alguns disseram que Jesus já voltou, mas ele veio nas nuvens e algumas coisas aconteceram. Outros predisseram o dia da volta de Jesus e levaram um grupo de centenas de pessoas a tomarem veneno para tirarem as próprias vidas. Os mais velhos vão se lembrar desse episódio. As pessoas têm tentado entender o retorno de Jesus, encaixar com os eventos históricos do nosso tempo. Mas eu quero que você entenda uma coisa: se você crê em Jesus, você está seguro agora e estará para sempre. Diga amém. Em Jesus nós já estamos, nós somos salvos agora e seremos salvos para sempre. Por isso, a fé é a certeza, é a convicção daquilo que nós não estamos vendo. A fé é a certeza daquilo que se espera e está relacionada aqui à volta de Jesus e à pátria celestial. A fé, que aponta o capítulo 11 aqui, olha para frente e não para trás. A fé que o autor de Hebreus nos diz aqui, ela olha para aquilo que está por vir. Ainda não estamos vendo em plenitude, mas sabemos que existe e virá. Eu quero pedir que você volte os olhos para o versículo 8, Hebreus 11, 8. Andando pela fé. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você: já que somos peregrinos, já que somos estrangeiros em terra estranha, nós precisamos andar pela fé. Andar pela fé em Jesus. Olha o versículo 8 e o 9 novamente. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O autor de Hebreus aqui, ele estabelece o motivo que levou os patriarcas e vários outros personagens da Bíblia a suportarem a jornada, a perseguição ou a peregrinação pela terra. O que levou eles a vencerem todos os obstáculos? A fé. E no versículo 1 deste capítulo, abra sua Bíblia em Hebreus 11, 1, por favor. Ele nos apresenta o conceito de fé. Eu quero convidar você a ler o versículo que está na tela. Vamos ler juntos? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Irmãos, este é um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia, juntamente com aquele: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas pessoas olham para esses dois textos como um poder mágico para trazer à existência o que não existe. É um daqueles versículos que as pessoas usam como se fosse uma fórmula mágica. O que ainda não existe, eu vou trazer porque eu creio. Então, as pessoas olham para esse texto e dizem: eu não estou vendo, mas na minha fé
eu terei um carro assim, assim, assim. Não é bem isso que este versículo está dizendo. Porque a nossa fé, na verdade, não tem capacidade para criar coisas. Se você olhar para o versículo 13, você vai ver que esse é um atributo que pertence a Deus. Hebreus 11:13 diz-nos isso. Somente Deus tem a capacidade de trazer pelo poder da sua palavra aquilo que não existe, Ele traz à existência. Mas a fé que o autor de Hebreus tem em mente aqui é uma fé que olha para o futuro, é uma fé que olha para frente e permite que nós aqui agora contemplemos o que já está preparado para aqueles que creem. É uma fé que nos leva a olhar para adiante. Ainda não estamos vendo, mas nós cremos que existe e por isso já o desfrutamos. É quase palpável. Eu não estou vendo Jesus ainda, eu não estou vendo essa pátria celestial, mas pela fé eu sei que existe e eu estou caminhando para lá. Quando nós éramos crianças, minha família, ela sempre foi uma família evangelista, e nós cuidamos de várias congregações aqui em Cuiabá. E minha mãe tinha um hábito que era, eu considero hoje perigoso. Eu vou contar o que é, espero que ela me perdoe. A gente saía de manhã de casa para ir para a igreja, e antes de sair, ela colocava um frango no forno e deixava assando em fogo baixo. A ideia era que quando voltássemos da escola bíblica e do culto, o frango já estivesse pronto e pudéssemos ali almoçar com certa rapidez. Entende por que hoje eu acho isso um pouco perigoso? Você teria coragem de deixar o seu forno ligado e sair por algumas horas? Mas sabe por que eu estou cantando isso? Porque quando nós chegávamos após o culto da EBD, a gente nem tinha aberto a porta ainda, e aquele cheiro delicioso de frango assado começava a invadir as minhas narinas, me preparando para o que eu ainda não estava vendo, mas já ia desfrutar. Aquela coxa assada, aquela maionese, uma saladinha para despistar. Você entende o que eu estou falando? Essa fé que o autor de Hebreus está nos dizendo aqui é a fé que consegue sentir já agora. Ainda não estou vendo, mas eu já posso quase tocar. É uma fé que olha para a pátria celestial e diz: é para lá que eu estou marchando. O meu lugar não é aqui, a minha casa eterna não é essa. Então ele começa a citar vários exemplos de fé e obediência de pessoas que peregrinaram na terra, que andaram com Deus e tornaram-se exemplos, que a gente chama de heróis da fé, e que não receberam em vida, não viram em vida as promessas que tinham recebido. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Nós precisamos andar com Deus pela fé. Andar com Deus neste mundo é andar com fé, andar pela fé. Mas essa fé é uma fé obediente. Não é fé na fé. Não é pensamento positivo. Não é atrair as energias do cosmos, do universo. Nós temos que atrair coisas boas, a lei da atração. Meus irmãos, pare com isso, vai ler a Bíblia. Desculpe a bronca. Às vezes a gente precisa. Não é fé na fé, não é aquela fé que um certo cantor cantou algumas décadas atrás: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É a fé em Deus, é uma fé que é depositada no caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus? Fiel, bondoso, amoroso, gracioso, que cumpre aquilo que prometeu. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus em que cremos. O mais importante então é entender que nós precisamos ter fé, uma fé obediente. O aspecto ativo da nossa fé é a obediência. Veja de novo o versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da casa dos seus pais, da terra em que você vive, e vai para uma terra que te mostrarei.
para onde, Deus, eu vou? Não, fica calmo, vai indo que eu vou te mostrando. Você iria? Porque Abraão, ele tinha a sua família, caminhava para a herança, receber a terra dos seus pais. E agora Deus o chama e diz: Abraão, eu tenho uma missão para você, eu tenho um chamado para você. Sai, mas saia da terra dos seus pais, da casa dos seus pais, e caminhe comigo. Deus está chamando Abraão para um relacionamento. Você entende o que é isso? Deus está chamando Abraão para andar com ele, e Deus ia se revelando a ele gradativamente. Meus irmãos, Deus nos chama para andar com ele de forma obediente, e ele vai se revelando a nós. O que nós conhecemos hoje sobre Deus, o que você conhece hoje sobre Deus, sobre Jesus, sobre a palavra, sobre a igreja, é mais do que quando você creu em Jesus lá no começo. Lembre agora, puxa aí da sua memória quando você entregou a sua vida a Jesus. Você consegue se lembrar do dia em que você entregou a sua vida a Jesus pela primeira vez? E quanto o seu coração foi inundado com um amor gracioso, um amor diferente de tudo que este mundo nos apresenta. Um amor que salva, que transforma, que aquece o nosso coração. E você se lembra de como essa paixão inicial te levou a querer crescer mais e mais e mais na fé, mais da palavra, e você queria ir mais fundo, queria aprender, você queria fazer perguntas. E você lia esse livro maravilhoso que é uma carta de Deus para nós. Deus chamou Abraão para andar com ele obedientemente. Deus nos chama para andar com ele nessa peregrinação nossa aqui na terra, com obediência a ele. O apóstolo Paulo viveu algo semelhante em sua vida. Ao se despedir dos anciãos da igreja em Éfeso, cumprindo a missão que o Senhor havia dado a ele, Atos 20 e 22 registra o seguinte: e agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. Nós não acabamos de ver isso em Abraão? Abraão, sai da sua casa, da casa dos seus pais, vai para a terra que eu te mostrarei. E Paulo está dizendo aqui: eu não sei o que vai acontecer comigo, eu sei que eu devo ir. Eu estou sendo impelido, levado pelo Espírito a Jerusalém. Exceto, versículo 23, que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera, porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Você iria? Sabe qual é a frase que eu mais ouço dos adolescentes hoje em dia? Você é louco, não compensa. E você olha para esse texto e pensa: prisões, sofrimentos, tortura, apedrejamento, ter que fugir de madrugada, descendo de uma muralha em um cesto, correndo o risco de cair dali e ser espatifado no chão. Foi isso que o apóstolo Paulo enfrentou. Deus o chamou para sofrer por ele, no cumprir a missão. Deus nos chama para andar com ele de forma obediente, a conhecê-lo. A obediência leva-nos a conhecer mais o Deus a quem servimos. Mas também fé é peregrinação. Fé é peregrinação. Veja Atos 11, versículo 9. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. A obediência a Deus levou esses homens e mulheres da Bíblia a andarem com ele. E é importante enfatizar aqui: o caminho não é fácil, não foi fácil. Houveram desafios, vontade de desistir, tentativas de ajudar a Deus a concretizar o seu plano e outras interferências humanas que mais atrapalham do que ajudam. Sim, esses irmãos e irmãs do passado, que são chamados de heróis da fé, duvidaram no caminho, questionaram, às vezes desobedeceram, às vezes trapacearam.
Eles não eram perfeitos. Eles eram pecadores como você e eu. Como você e eu. E andaram com Deus. Deus foi se revelando a eles. A caminhada da fé, meus irmãos, é uma jornada. É uma peregrinação, porém não sem destino, porque nós já sabemos para onde estamos indo. Talvez 10 ou 15 anos atrás, um irmão nos surpreendeu a igreja brasileira, trazendo para nós um ritmo bem cultural do Nordeste, bem familiar ao Nordeste. O irmão Lázaro, vocês se lembram dele? Hoje ele já está na onde? Na Pátria Celestial. Em uma de suas canções, ele dizia assim: ainda bem que eu vou morar no céu. Ele cantava com tanto fervor essa canção e todas as outras. Ele sabia que, apesar da jornada terrena, apesar da peregrinação que nós enfrentamos neste mundo, nós não caminhamos sem destino. Nós caminhamos rumo ao chamado celestial, nós caminhamos rumo à Nova Jerusalém, nós caminhamos rumo ao céu. O ponto é, nem sempre o caminho será fácil, nem sempre a nossa vida será tão tranquila assim. E é por isso que há necessidade de termos fé obediente naquele que é o arquiteto de todas as coisas da nossa vida e do universo. É preciso andar com Ele, é preciso ter fé nele. Veja o versículo 10, Hebreus 11:10. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Era rumo a essa promessa que ele andava. A nossa peregrinação tem um alvo. No caso do povo de Israel, era a terra prometida, que hoje nós sabemos pela revelação bíblica que nós aguardamos a Nova Jerusalém, a Pátria Celestial. Mais uma coisa eu quero compartilhar com você. Nós precisamos exercer fé diante do impossível. É preciso ter fé em Deus mesmo quando as coisas parecerem impossíveis do nosso ponto de vista. Volte os seus olhos para o versículo 11. Pela fé também a própria Sara, preste atenção nos detalhes do texto. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Quando nós lemos o texto do Antigo Testamento que narra essa história de Abraão e Sara receberem a promessa de um filho, nós vemos que eles também tiveram dificuldade em crer que tudo isso seria possível. Se você olhar, nós não vamos ler todo o texto, mas se você for lá para Gênesis capítulo 17, por exemplo, Deus estava conversando com Abraão, Gênesis 17, 15 em diante. Deus estava conversando com Abraão e disse: eu te abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela, de Sara. E aí, olha que interessante, versículo 17: Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? Ele riu. Como se alguém dissesse: Deus, eu já tenho 100 anos, eu sou velho, a minha mulher é idosa, como isso será possível? E Deus diz: eu estabelecerei com você a minha aliança, e ela será perpétua para a sua descendência. Mais adiante, Gênesis 18, versículo 10 em diante, a Bíblia diz que Deus estava conversando com Abraão novamente, ratificando, enfatizando a promessa. E Deus disse: eu voltarei a você e a sua mulher daqui a 1 ano, e Sara dará luz a um filho. Sara estava lá atrás da cortina, ouvindo a conversa entre Deus e Abraão. E aí o texto diz assim:
que Sara riu do que tinha ouvido. E Deus não deixou isso passar, não. Deus chamou a atenção de Sara. O versículo 12 diz: Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda este prazer? Então Deus vira para Abraão e pergunta: por que Sara riu dizendo isso? Será verdade que ainda darei à luz a um filho? E ela vira e fala assim: não, eu não ri não, desculpa, Senhor, eu não ri não. E Deus diz para ela assim: não, admita, você riu. E aqui Deus diz a eles: tem coisas que são impossíveis para vocês, mas para mim tudo é possível. Você precisa crer, você precisa ter fé para andar com Deus e deixar que Ele faça as coisas impossíveis na sua caminhada. Em nossa caminhada, em nossa peregrinação nessa terra, nós também podemos ir acumulando tristezas, dores, decepções, e essas coisas nos tornam céticos com relação à fé e ao poder de Deus. Nós passamos a acreditar que o que existe à nossa volta é a única realidade possível e que ela não pode mudar. Ou pior ainda, que Deus não tem poder para mudar o que está à nossa volta. O autor de Hebreus, entretanto, nos traz a informação de que eles passaram a crer e por isso são nomeados como exemplos de fé. Fé que fala a nós hoje. E esse é o testemunho de Deus em Hebreus sobre Sara. Hebreus 11:11. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder, capacidade para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Aleluia! Esse é o nosso Deus, o Deus a quem servimos, que faz de uma idosa mãe de filhos. E sobre Abraão ele diz no versículo 12: por isso também de um só homem praticamente morto saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Perceba que a nossa fé não é pensamento positivo, não é otimismo, não é atração das leis e forças do universo, não. A nossa fé deve estar posta no único Deus verdadeiro, soberano sobre todas as coisas. É Ele quem tem o poder, a bondade, a soberania e a sabedoria para agir em nossa vida e na nossa história. E por último, eu quero compartilhar com você que nós precisamos ter uma fé que olha para o futuro lar. Uma fé que olha para o futuro lar. Versículo 13: todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Para onde você está olhando faz toda a diferença, sim ou não? Foco. Para onde você está olhando hoje na sua vida? Você está olhando para a sua realidade ou para a realidade que está por vir? E até mesmo Deus, o poder de Deus em mudar a sua realidade de hoje. Para onde você está olhando? Para as lutas e problemas ou para aquele que tem poder para agir em sua vida? Os exemplos de mulheres e homens citados aqui em Hebreus 11, homens e mulheres que não viram em seu tempo a completude da promessa que receberam de Deus, mas eles viram de longe o que ainda estava por vir e o saudaram, diz o versículo 13. É como se Abraão, Sara, Moisés e todas as pessoas citadas em Hebreus 11 receberam uma promessa de Deus, e o autor de Hebreus está dizendo, eles não viram aqui em vida, mas eles olharam pela fé e disseram, é para lá que eu estou caminhando, e saudaram, dando um tchauzinho, dizendo, é para lá que eu estou indo. Esse é o tipo de fé que nós temos que carregar em nossa vida, a fé que olha
para o Deus que pode todas as coisas. A fé que olha para a frente, para aquilo que Deus está preparando para nós. O autor de Hebreus nos diz que homens e mulheres de fé viveram olhando para algo melhor e maior do que a realidade à sua volta. Hebreus 11:14 diz o seguinte, vamos ler juntos esse texto? Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Existe uma busca em cada ser humano, em cada homem e mulher que anda nessa terra, existe uma busca interior. E nós tentamos atender a esse desejo pela completude do nosso coração com qualquer coisa, menos Deus. Se não fosse Jesus e seu evangelho nos transformar em nova criatura, nós ainda estaríamos buscando amor, satisfação, plenitude em qualquer outra coisa. Mas agora não. Agora nós temos uma fé que olha para essa pátria celestial. E nós podemos então permanecer focados, assim como eles permaneceram focados na promessa de Deus. Cuidado, o autor de Hebreus faz um alerta a nós, versículo 15. Olha o que diz o versículo 15. Se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Você percebeu a dica aqui? Ele está dizendo assim, imagine se Abraão se lembrasse, como diz o cuiabano, né? Saudade de papai, de mamãe, lá de ficar no quintal de casa, chupando manga, de conversar na cadeira de fio na frente de casa. Todas coisas muito boas, né? Todas coisas maravilhosas. Mas Deus chamou e Abraão obedeceu. Deus chamou você, você precisa obedecer pela fé. Pela fé ande com Deus. Veja que ele diz, se eles ficassem se lembrando de onde saíram. Olha o foco. O foco está onde você saiu ou onde Deus está te mandando? O foco está naquilo que você viveu no passado antes de Jesus ou na sua nova vida com Jesus. É preciso desenvolver uma fé que não volta atrás, que não retrocede, que não olha para trás, mas olha para frente, porque o que está à frente é aquilo que Deus preparou para você e para mim. Você crê nisso? Olhe para frente, não olhe para trás. Você tem que se lembrar que o autor de Hebreus tinha por intenção consolar, exortar os irmãos que estavam passando por perseguição. No versículo 16, ele aborda um ponto importante a respeito da perseverança. Versículo 16. Mas agora eles desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Qual é o seu desejo? Onde está o seu coração? Você está vivendo aqui neste mundo com os olhos no céu? Porque esse é o segredo para vencer o que está posto aqui e agora. A fé que vence este mundo não é a que olha para trás ou olha para o que está ao seu lado. A fé que vence todas as coisas é a fé que olha para o Deus que faz coisas impossíveis. E é impossível para nós criar um lar celestial, mas Deus, pelo seu poder, Ele criou. O nosso alvo precisa ser este lar celeste. Esses homens e mulheres viveram olhando para algo maior do que eles mesmos, olhando para o próprio Deus que preparou todas as coisas. Romanos 8,17 diz-nos o seguinte, Paulo falando sobre este tempo e o tempo que ainda está por vir. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, eu tenho convicção, eu estou certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia. O que nós vivemos neste tempo não dá para comparar com a grandeza, a magnitude, a plenitude do que Deus preparou para nós. Entenda, a fé é posta na esperança da eternidade, ela nos dá força, foco, determinação para a nossa peregrinação nesta terra.
nos dá propósito, nos dá chamado, porque eu estou caminhando para essa pátria celestial e eu preciso ajudar outras pessoas a entrar nesse caminho para a pátria celestial. Nos dá uma esperança e nos dá uma missão, amém ou não? Eu estou caminhando para o céu, mas eu preciso levar pessoas comigo, porque na verdade a humanidade está caminhando para o inferno. Nós precisamos ajudar pessoas, pregar o evangelho para que outras pessoas tenham a mesma esperança e dizer: ainda bem que eu vou morar no céu. É por isso que o poeta cristão, ele pôde cantar e escrever e cantar o seguinte: da linda pátria estou muito longe, triste eu estou, eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Como posso ter saudades do que eu ainda não vi? Como posso ter saudade desse lugar, desse Jesus que eu não vi pessoalmente ainda? Eu te respondo: o Espírito Santo coloca essa fé em nós. Essa fé vem do alto. Ela não está em nós naturalmente, mas ela nasce, ela brota em nós quando nós vamos a Jesus, que nos leva a amar aquele que primeiro nos amou, a desejar morar com Ele para sempre, num lugar que a gente não viu ainda, mas se você leu o Apocalipse, você sabe, a Nova Jerusalém é fantástica, é maravilhosa, adornada de ouros, de pedras preciosas, e nós vamos caminhar com Ele por essas ruas de ouro. Essa fé nos leva a entender que nós não somos deste mundo, nós somos do alto, do reino celestial, e é para lá que nós marchamos. No último capítulo dessa epístola aos Hebreus, o seu autor destaca o caráter transitório da nossa vida aqui. Hebreus 13, versículo 14. Eu queria pedir para você ler bem forte. Antes de lermos, você percebeu que eu usei imagens que remetem ao livro de John Bunyan, o Peregrino? Em todos os slides, até alguns slides atrás, eu estava usando o cristão carregando um fardo. Mas agora que nós estamos chegando ao fim desta mensagem, eu troquei a imagem para cristão diante da cruz. Onde ele entende a graça, onde a graça impacta o seu coração e ele diz: eu não preciso mais carregar esses fardos, porque Jesus já os levou sobre a cruz. Vamos ler o texto, Hebreus 13, 14. Vamos juntos? Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Nosso lar não é aqui. É uma busca, é uma jornada, é uma peregrinação rumo ao céu. No início desta mensagem eu mencionei um pastor da Alemanha chamado Bonhoeffer, que decidiu combater a barbárie do nazismo do seu tempo. Ele foi preso em abril de 1943. E em abril de 1945, 2 anos preso, 10 dias antes das tropas soviéticas invadirem a Alemanha e libertando as pessoas do campo de concentração, Bonhoeffer, seu cunhado e seu irmão foram enforcados pelo regime nazista, 10 dias antes das tropas aliadas invadirem a Alemanha. Um dia antes do seu enforcamento, ele pede a um colega da prisão que faça chegar uma mensagem ao seu amigo George Bell, com quem ele trocava correspondência, um bispo anglicano. E a mensagem dizia: diga-lhe a George Bell que este é o fim, mas para mim também é o início. Bonhoeffer pôde dizer isso porque ele estava consciente da eternidade. Ele pôde contemplar a sua peregrinação nesta terra e partir para a pátria celestial com convicção. Ele não temia a morte, ele não temia o regime nazista, ele lutou contra eles, porque ele sabia a quem pertencia. Você tem essa mesma convicção?
Você deve ter essa convicção, pois você é portador de uma promessa maravilhosa do Senhor para nós. Exortando os irmãos da Itália a permanecerem firmes na fé, o autor de Hebreus diz assim, Hebreus 10:35, portanto, preste atenção nesse texto, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Aleluia. Eu quero convidar você essa noite a ser participante dessa esperança, dessa fé em Jesus que nos proporciona um destino, um chamado, uma identidade, uma missão. Eu quero convidar você a vir a Jesus hoje em arrependimento, confessando que só nele há salvação e transformação de vida. Confesse hoje Jesus como Senhor da sua vida. Jesus veio a este mundo e disse: arrependam-se, porque é chegado a vós o reino de Deus. Eu quero dizer hoje para você: arrependam-se, porque o reino de Deus está batendo a porta do seu coração. Você precisa tomar uma decisão. Eu quero Jesus em minha vida, ou não. Você pode fazer isso orando agora. Ore a Jesus agora e peça a Ele. Peça a Ele: entre em minha vida. Eu confesso a Ti os meus pecados e eu confio em Ti, eu creio em Ti.